A gente está em contato agora com o Pedro Fernandes, ele é arquiteto da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento da cidade de São Paulo. Pedro, obrigado por atender aqui a Band News FM. Sei que teremos uma audiência pública para a apresentação desse projeto, mas queria que você já, pelo menos, pudesse adiantar um pouco para a gente do que se trata de verdade, né? O Ruas Abertas Liberdade, por que aquele local foi escolhido, né? Qual é a intenção da Prefeitura em apresentar essa proposta aí para a população? Mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado, primeiro, pela oportunidade de falar desse projeto, né? Na verdade, de um dos projetos que compõem, né, essa ação intersetorial da Prefeitura para recuperar o centro de São Paulo, e a Liberdade, apesar dessa identidade própria, faz parte desse contexto. E, bom, o projeto se trata, na verdade, de abrir, né, mais espaços para as pessoas, mais espaços para permanência, com foco nos domingos e nos feriados, né? Uma primeira fase de operação dentro desse contexto e numa segunda etapa, uma etapa de implantação de obra, de alargamento de calçada, melhoria para aumentar a drenagem, o microclima local, né? E realmente melhorar o espaço e o conforto do pessoal que circula por lá, que mora por lá e que tem aí nessa região um dos lugares preferidos da cidade. É uma região realmente que dinamiza muito, né, a região do centro de São Paulo, principalmente aí nos finais de semana. E na verdade a audiência pública foi ontem. Foi ontem à noite e a gente está em consulta pública desde dia 21 de junho, até teve uma primeira vez que a gente apareceu aí na Band, no sábado. Foi ontem, mas é bom falar porque, de acordo, né, com todas as contribuições que a gente recebeu, a gente vai ter uma devolutiva aí no máximo 30 dias. Isso que é verdade, isso tinha sido a única, né? Porque agora a gente anunciou, vai ter que fazer uma nova, viu, Pedro? A gente não divulga fake news, não. Não, fica tranquilo. Bom, a gente sabe que a intenção da Prefeitura também é aumentar a circulação de pessoas, né, por essa área. Tem uma projeção já do aumento que esse projeto deve proporcionar? Já é muito movimentado, né? Na verdade, a gente tem aí um aumento, praticamente dobra a população que vai para a Liberdade. A gente fez um número de contagens bem preciso aí, de quinta-feira, por exemplo, comprando quinta-feira e domingo, é um aumento expressivo que já existe. Na verdade, o projeto é mais qualificar a estadia de quem já está lá, quem está naquele lugar frequentando, do que necessariamente aumentar, né? A gente tem problema ali de conflito entre as pessoas e os carros, né? Os carros ficam passando no meio das pessoas, traz risco e traz também um pouco de incomodidade. Se a gente conseguir resolver essa questão, a gente entende que vai dar muito mais qualidade urbana, realmente, àquele lugar. Tava começando a contar que eu vi ontem, e não foi aqui nessa rádio, foi em alguma outra, mas eu não me lembro qual, senão eu falaria. Um comerciante dando uma entrevista, e eu fiquei com a sensação, Carla, que ele foi formando opinião enquanto falava, sabe? Eu acho que vai ser uma coisa muito boa, porque as pessoas vão circular, se bem que elas já circulam. E aí também tem gente preocupada, essa é uma preocupação minha também, e como é que vai ser, né, a entrega, os caminhões, como é que vai ser, será que vai atrapalhar? Eu só quero que o pessoal continue entrando, aqui se continuar entrando tudo bem. Então, só faltou falar no final aí, parece que piorou. Essa é uma preocupação, né, os caminhões, as entregas, como é que essa questão logística ainda estava, da última vez que a gente conversou, né, Pedro, era um fim de semana, eu me lembro, ainda estava bastante incipiente, a prefeitura ainda estava discutindo e aguardando sugestões. Já houve uma audiência, elas vieram. Como é que vai funcionar essa questão logística? Sim, a gente também tem conversado bastante com a CT, né? Já tem um trabalho super complexo na Avenida Paulista, por exemplo, né? São quase 3 quilômetros de extensão aí que esse abastecimento ocorre até em maior escala. No caso da Liberdade, a gente está preocupado na questão do abastecimento, principalmente em relação ao horário de operação. Ao horário de operação, porque tem que ser suficiente para ter o máximo de suprimento para as lojas por meio dos veículos e também né, quando acabar a operação, na limpeza e tal, para não deixar nenhum, né, distúrbio para trás. Então, a gente está arredondando alguns pontos nesse sentido. Ontem, por exemplo, foi muito bom os comerciantes, cada um com um problema específico, porque quando a gente fala das ruas abertas Liberdade, é um problema diferente da Avenida Paulista, né? Não é só um trecho. São 5 ruas com menor extensão, né, com características muito diferentes. Você tem, por exemplo, Tomás Gonzaga, que tem uma característica muito mais gastronômica e local, ao mesmo tempo Galvão Bueno é muito mais de comércio de variedades e uma circulação intensa, em que já é praticamente uma rua só de pedestre. Então, enfim, a gente está calibrando isso com alguns comerciantes,
escutas de ontem, e esse processo aí de um mês até a gente retornar na audiência pública, a gente quer fazer um debate ainda mais próximo de cada um deles, né, rua a rua, para entender essas demandas. Agora, por exemplo, na Paulista, eu não sei, inclusive, né? Tô colocando aqui, me corrija se eu estiver errado. Existe, obviamente, uma logística muito complicada. Não é? Às vezes parece que é só fechar. Bota o cone ali, não, mas tem toda uma logística, né? De servidores, da CET, dos semáforos e do trânsito que vai ser absorvido em outras ruas, etc, etc. Mas nesse caso aqui, a gente está falando também de algumas obras, né? De algumas intervenções que serão feitas ali. Então, quer dizer, não é só necessariamente promover o fechamento da via para os carros e para que os pedestres possam circular, mas algumas obras serão feitas ali. Então não é algo também que vai ser de uma hora para outra. Queria saber que tipo de intervenções são essas que vão ser feitas, porque isso aí também de alguma forma pode ser uma contrapartida, porque imagino que nem todo mundo seja a favor também, né, de que isso seja feito ali, né, Pedro? Não, claro, tem divergências, mas o principal ponto é que todo mundo está querendo contribuir, assim, de alguma forma, né? A gente tem notado isso. Acho que um comparativo em relação à complexidade da Paulista, que é um pouco mais tranquilo na Liberdade, é que, nesse caso, são ruas internas que não tem transporte público. Então, na Paulista tem uma operação bem complicada de desvio do transporte público, que está sendo super bem feita pela CT, é um sucesso, mas no caso da Liberdade é ainda um pouco mais tranquilo em relação a isso, né? Você tem ali aquele triângulo envoltório das ruas que a gente está com essa operação, que é a Avenida da Liberdade, a Rua da Glória e a Barão de Iguape, né, e elas três absorvem. A gente fez algumas simulações de tráfego, inclusive, que mostram como as ruas internas já ficam totalmente vermelhas ali, né, na linguagem do mapa, super travadas, e o entorno tem essa capacidade de absorver esse desafogo. Em relação às obras, até para a gente ter um melhor uso do recurso público, né, uma primeira etapa é bom, porque ela vai aprimorando o que vai ser investido na etapa final, que ali você tem, né, realmente investimento, tem um tempo de obra, mais recurso envolvido, etc. Então essa primeira fase ela já vai dar um termômetro para a gente ajustar, né, num processo que chamado aí pela literatura de urbanismo tático, né? Você começa, a própria população, a apropriação dos espaços vai ajudando a construir o processo, o projeto de maneira mais coletiva. Ô Pedro, o Ivan estava dizendo bem mesmo, tem muita gente que não é favorável a esse tipo de alteração, a pessoa vê e fala, de novo, tá fechada, não vou poder passar, mas assim, tem a Avenida da Liberdade, como você disse, de um lado, do outro tem a Rua da Glória, que são as vias de maior circulação, e você citou as características aí das ruas que vão fazer parte, né? A Galvão Bueno, a Américo de Campos, cadê aqui? Eu tô com o mapa aberto e tô visualizando, né, como é que vai ser esse fechamento. Estudantes, aflitos. Como é que se deu a escolha dessas vias especificamente para implementar esse projeto? Por que essas ruas? Esse perímetro formado pelas três avenidas que eu mencionei, eles formam aquele miolo ali de maior circulação de pedestre. Então foi um estudo realmente de ver as vias que precisavam continuar, né, e formando ali uma parte interna, e que tem características que para a gente era muito importante. Eu vou citar uma delas, que fala muito sobre o nome da Liberdade em si, né, que é a região, a Igreja dos Aflitos, a Rua dos Aflitos, que traz muito, por exemplo, da memória negra no bairro, né. A gente está bem atento a mostrar a Liberdade como um bairro multiétnico e diverso. Então, ali teve uma escolha do ponto de vista técnico-cultural para despertar, né, nos domingos esse anseio pelo contato com o patrimônio histórico, inclusive. Isso foi uma decisão. Galvão Bueno é uma rua, claramente, naquele trecho, muito saturada de pedestres, que oferece risco para todo mundo que está andando ali, que no domingo, pelas nossas pesquisas de origem e destino, chega a mais de 93% que não veio de carro. Ou seja, a gente tem que começar a adaptar para a população que, em sua maioria, está ali usando o espaço público como um espaço de estar mesmo, e de passagem, fluxo, mas, enfim, qualificar, né, para a maioria das pessoas, oferecendo segurança. Tomás Gonzaga, pela questão gastronômica, Américo de Campos, e Rua dos Estudantes, mais intermediárias entre comércio diverso e gastronomia. Então tem um estudo sobre cada uma delas. O ouvinte pergunta se vai chegar até o Lago da Pólvora, mas ele já é fechado, né? É uma praça. Nem teria como, né? E tem gente preocupada com o hospital aqui, mas isso também é uma questão que já foi pacificada, né?
Até foi interessante, ontem a gente teve a participação do pessoal do hospital lá, né? O hospital fica numa esquina da Barão de Guape com a Galvão Bueno, a Barão de Guape continua com a operação normal, e aí no trechinho da Galvão Bueno é importante que vai ter uma operação diferenciada para ter o acesso das ambulâncias e carros que venham a vir com pessoas com emergência para o pronto-socorro. E aí a gente, até para a próxima audiência, a gente mostra como vai funcionar exatamente a manobra, mas aí vai ser uma operação restrita naquele cruzamento para permitir o acesso ao hospital, claro. Viu aí? Vai ter uma outra audiência, Megali. Não foi igual aquele nosso colega, né? Audiência nesta quarta-feira, então já foi. Importante já foi. Não, mas é o que você falou. Se não tivesse, ia ter que marcar outra, cara. A gente muda a realidade, mas não divulga fake news. Isso aí. Sem fake news, podem ficar tranquilos. Tudo bem, claro, assim que a ideia é essa mesma, a ideia é aprimorando, gente. Não, e assim que tiver, claro, a gente vai noticiar aqui no dia certo para todo mundo poder participar. Arquiteto Pedro Fernandes, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento da cidade de São Paulo. Você vai falar com ele? Não. Obrigada, viu, Pedro, pelas informações. Bom trabalho para vocês. Até mais. Obrigado a vocês, obrigado pela atenção.